Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Estamos aqui num mês especial, num final de ano bem gostoso, trazendo temas importantes para o nosso dia a dia e hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre a sociedade em que nós estamos inseridos a partir da perspectiva cristã. Mas assim, não é um negócio da década de 70, de 50, da sua avó, do seu avô, o jeito que eles lidavam com a sociedade, não. Tá na hora da gente reinventar algumas coisas, né? Já viu que tá bom. Te espero, vem comigo até o final. Bom, estamos aqui de volta e eu trouxe um texto para a gente poder refletir. E eu queria te convidar para já abrir o seu coração um pouquinho, assim. Talvez você vai escutar umas coisas que possam parecer estranhas, assim, no primeiro momento, mas você vai ver que vai fazer todo sentido no final. Porque a gente está acostumado a ver, às vezes, só por uma perspectiva e existem N opções, sem negligenciar a verdade do Evangelho, de se falar de uma mesma coisa. Texto na tela, então, nós vamos refletir sobre uma passagem do livro de Atos. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, 22, 23. O apóstolo Paulo o querido do meu coração. O homem era brabo demais. Gente, o que ele fez? Ele pegou, falando aqui de forma bem prática, ele pegou algo que era da cultura daquele povo e deu significado. A partir da revelação do Evangelho que o alcançou. E nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a não desfazer, a não menosprezar a nossa cultura e a nossa sociedade, mas sim de dar significado e trazer luz para aquela situação a partir da perspectiva do Evangelho. A gente precisa superar aquela caricatura do crente com um terno com a Bíblia debaixo do braço. Às vezes a gente superou, a gente usa calça rasgada, a gente é cool e a nossa igreja é preta, mas o nosso discurso não muda. Então a gente precisa superar um discurso que ficou para trás há muito tempo, sem negociar os princípios do Evangelho. Então eu já quero chamar a nossa roda de conversa, porque hoje tá quente. Vamos embora! Bom, estou recebendo aqui no estúdio os queridos criadores do Efeito Prisma, que é um sucesso no Instagram. Aqui do meu lado tem o Gabriel. Bem-vindo, viu, Gabriel? Que bom te ter aqui. Prazerzão estar aqui. Bom demais. E o João também. Prazer, viu, João? Que bom ter você aqui. Todo nosso. Falei com eles aqui nos bastidores, gente, os rapazes estão novos, com uma criatividade, com uma perspectiva tão linda. Sabe quem que faz isso? Só Jesus mesmo. E é o que a gente precisa, às vezes, lembrar, que todo dom perfeito, toda criatividade está em Jesus. E por isso que eu propus no início do programa, uma ampliação e trazer uma riqueza maior para o nosso discurso, para aquilo que a gente fala, né? Ô, gente, conta um pouquinho como é que surgiu o Efeito Prisma, o que é o Efeito Prisma? Explica para quem, às vezes, não está tão ligado no Instagram, o que é o projeto de vocês? Eu acho que facilita você explicar por que chama Prisma, por favor, inicialmente. Basicamente, nós vimos essa crise aí na igreja, que é a do dualismo, né? De achar que o mundo pode ser dividido em sagrado e secular. Né? Só que o mundo é igual o modelo atômico de Dalton, que a gente aprendeu em química na escola. Vocês estão vendo que ele já é inteligente, né? Vai Porque lá, Gabriel. O modelo atômico de Dalton dizia o seguinte: o átomo é indivisível, né? Depois descobriu que não era, mas o mundo continua sendo indivisível, porque o mundo inteiro foi criado por Deus. E a gente tem a mania de dividir ele em sagrado e secular. A gente acha que só dá para obedecer a Deus no sagrado, mas no secular é essa área que fica sem Senhor. Né? A gente vive de qualquer jeito. No meu trabalho, na minha dimensão pública, né? Não tem nada a ver. Né? O que Deus tem a ver com isso? E
esse é um grande problema da igreja, não só brasileira, mas aqui especificamente, no nosso contexto, a igreja brasileira. Então a gente queria tentar trazer conversas sobre essa temática, né? O nome Prisma veio de um filósofo holandês chamado Herman Doivers, né, que dizia o seguinte, que Deus possui uma única vontade, perfeita e coerente. É tipo a luz branca, né? Sim. E quando atravessa o prisma do tempo, e quem estudou sobre o prisma na escola também vai lembrar que a luz branca ela é refratada em várias luzes, em várias cores, né? E essas cores, nós acreditamos que são os aspectos da realidade, né? Isso não deve ser confundido com esferas de influência da sociedade, não tem muito a ver com isso, não. É mais sobre as dimensões da vida humana, né? Nós lidamos todos os dias com... São 15 aspectos, né? Nós lidamos, por exemplo, com o aspecto numérico. Eu estou vendo aqui, né, duas pessoas, o aspecto espacial, a gente está a tantos metros de distância, Sim. Aspecto cinemático, estou movendo minhas mãos, aspecto físico, estou preso pela gravidade, aspecto biótico, eu estou vivo, né? Aspecto psíquico, eu estou sentindo alguma coisa nesse momento, aspecto analítico, eu estou pensando, aspecto social, estamos nos relacionando socialmente, aspecto linguístico, estamos nos comunicando, aspecto histórico, estamos considerando os pressupostos que cada um carrega, né? Aspecto estético, a gente... Beleza, né? Tá lindo, beleza, tem a árvore bonita aqui de Natal. A árvore bonita. Aspecto econômico, né? A gente leva em consideração todos os equipamentos que tem aqui para a gente fazer esse programa acontecer. O aspecto jurídico, né? A gente tem que retribuir, né? Você convidou a gente tão generosamente para estar aqui, a gente está retribuindo com o que a gente sabe e tal, e com o que a gente pode trazer, né? E o aspecto ético, né? Eu estou respeitando você e o João aqui nesse momento, não estou desrespeitando ninguém. E, por fim, o aspecto que tem um nomezinho feio, mas é o pístico, né? Que diz respeito à fé, né? Todos nós estamos fazendo tudo diante de Deus, né? Ou seja, esses são os 15 aspectos do Herman Doivers, né? De acordo com ele. E toda a realidade, nós experimentamos a realidade plena o tempo todo. E o que ele diz? Deus tem uma vontade para cada um desses aspectos. Maravilhoso. Né? E o grande problema é que a gente acha que Deus só tem uma vontade para o nosso devocional. Mas não, Deus tem uma vontade para tudo, né? Uma maçã caindo na árvore, da árvore a gente chama de gravidade, né? Mas antes de ser gravidade, é a maçã obedecendo à lei de Deus, que a gente deu o nome de gravidade. Então, assim, o nosso objetivo é fazer as pessoas perceberem que Deus possui uma vontade para cada área da vida delas, né? E por isso que chama efeito prisma, porque a gente acredita que quem passar ali pelo nosso projeto vai sofrer um efeito ali. Um efeito maravilhoso. Muito conceitual. Eu adorei. Foi uma aula em 2 minutos. Ô, João, pode fazer as suas contribuições também sobre a perspectiva do Prisma aí. E acaba que isso atinge muito a prática da nossa realidade. Né? Ótimo, Porque o que acontece? Se a gente tem essa percepção de que Deus só tem uma vontade para o devocional, para o domingo em que a gente está na igreja, a segunda-feira até a sexta-feira e o sábado ali também. Às vezes o sábado também está na igreja, né? No culto de jovens. Às vezes e tal. pega a rebarba dos jovens, Exatamente, né? Mas tem igreja que tem culto todo dia. Todo dia, né? Mas acaba para superar, né? O dualismo, coloca culto todo dia. Todo dia. Então acaba que a segunda a sexta não faz sentido para a gente. Né? É como se a nossa fé não valesse para isso. Então, como é que fica o nosso trabalho, o nosso lazer? Será que Deus realmente não está nem aí para isso? Então, uma pessoa que teve essa crise de fé, e eu acredito que eu, o Gabriel e outros membros do Prisma também, em certa medida, tivemos, é como que a minha fé se conecta com a realidade da minha vida, meu casamento, com tudo que eu faço. Foi o Francis Schaeffer, né, que a gente usa bastante, né? Ele foi um pastor norte-americano que, inclusive, fundou Labri, que é um dos ministérios que a gente tem aqui hoje, que falam muito sobre isso, né? E ele teve essa crise e Deus ajudou ele a superar essa crise, dando esse insight de que uma verdadeira espiritualidade é uma vida vivida inteiramente diante de Deus, que faz sentido para tudo, não só para o devocional. Maravilhoso. Gente, essa vida que faz sentido para tudo, ela tem uma necessidade de comunicar algo para alguém. Porque, assim, nós estamos no mundo de Deus, né? Estamos aqui por um motivo que transpassa a nossa própria existência. Nós não estamos aqui, o João não está aqui para o próprio João, o Gabriel, eu. Nós estamos aqui para que a nossa existência encontre a existência do outro, né? Então, sobre todas essas perspectivas, todas essas possibilidades de vivências e de ver Deus em todos esses aspectos da vida, a gente precisa aprender, na minha perspectiva, a gente precisa aprender, enquanto cristãos, a comunicar isso, sabe? A passar isso para as pessoas.
E de forma bem prática, assim, pontual, eu vejo que alguns posts de vocês são muito, assim, são muito pontuais, muito objetivos, claros, assim, né? Eu vi um último post que já até passou, mas vale falar, porque nunca vai ser desnecessário, é sobre a política. Vocês colocaram, tipo assim, é o fim, tipo, como se fosse uma coisa meio apocalíptica, né? O mundo vai acabar agora, né? Tipo assim, essa impressão que estava dando desse tempo político que ia acontecer um apocalipse. Ou era um ou era outro, e o apocalipse estava decretado sendo um ou seja outro, né? Então, assim, como que a visão do cristão tem que ser diferente sobre isso? Como que a gente precisa entender, interpretar as realidades que a gente vive de uma forma distante do que a própria sociedade sem Deus interpreta. Essa da política é um exemplo. Eu acho que até esse engajamento político muito exacerbado da igreja hoje, muita gente fala que isso é uma quebra do dualismo, né? É deixar o dualismo para trás. Sim. Mas eu não acho que sabe? Eu acho que ainda é uma preocupação um tanto quanto... É só você ver quais pautas são levadas em consideração. Sim, é muito aquela coisa ou um candidato tem que ser o do demônio e o outro é o de Deus. E você vê que não é discutido, por exemplo, questão de urbanismo, né? Questão de saúde, mesmo, economia. que é um negócio tão de todo mundo. Cadê? Ninguém discutiu. Crucial, né? Crucial. E isso deveria ser levado para o debate, né? E você vê que os próprios candidatos nem falaram sobre disso isso. direito, né? Eles falaram sobre as pautas ideológicas morais, e tal, inclusive. morais. E fica sempre nesse cenário, né? E eu acho que nós precisamos de uma visão renovada pelo Evangelho, sabe? De olhar para o mundo e entender o que está acontecendo, né? Entender que, de fato, o cristianismo é robusto, né? O cristianismo é robusto e ele tem algo a dizer sobre tudo, né? Sobre Sim. tudo. E eu acho que às vezes a gente fica colocando nossa esperança em outras coisas, né? Eu acho que isso tem acontecido. Então, nós precisamos de uma perspectiva mais integral, né? De olhar para a política mesmo, de olhar para a nossa esperança. Eu acho que muitos cristãos, eles tiveram uma esperança desequilibrada nesse período eleitoral, né? Aí, porque foi muito tenso, né? Muitas tretas e tal, enfim. E a nossa esperança é a ressurreição, né? É legal que Jesus, ele morre unigênito e ressuscita primogênito. Né? Então, assim, ele é o primeiro de muitos que vão ressuscitar, né? O nosso horizonte de esperança é a ressurreição. Eu acho muita gente falando assim, nossa, mas eu não vou mais poder confessar o nome de Jesus publicamente, né? Sim, é o apocalipse mesmo, mas né? Mas a gente esquece também que a gente vai poder confessar eternamente, né? E a gente esquece da ressurreição também. Sim. A gente coloca todos os nossos medos, né, na mesa e a gente esquece muito dessa visão integral que o Evangelho propõe, né? A visão da ressurreição. Né? Enfim, são muitas nuances, né? E eu vejo também que essa comunicação um pouco mais, vamos colocar, empática e assertiva que a gente tem que ter com a sociedade, parte de um certo amadurecimento nosso, de fazer boas leituras da sociedade a partir desse evangelho que é mais integral, que a gente entende tudo a partir das lentes do cristianismo, né? E nisso, a gente tem que amadurecer um pouquinho a nossa visão sobre a cultura, sobre o que está acontecendo, qual que é o espírito do nosso tempo, né? Porque, igual a gente estava comentando mais cedo, a gente não comunica com as pessoas hoje da mesma forma que a gente comunicava 50 anos atrás. Sim. Às vezes, um certo tipo de diálogo funcionava lá, que hoje não funciona mais. Sim. Né? E a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente tenta impor certas pautas para as pessoas, né, que simplesmente não fazem sentido para elas. Sim. Então, por exemplo, eu vou tentar impor uma pauta que seja política, que seja econômica, que seja de costumes, né, de roupas, qualquer coisa. Eu tento impor isso para ela, sendo que a pessoa nem conhece o Evangelho ainda, não sabe quem Cristo é. Né? João, acho que nós estamos respondendo pergunta que ninguém fez, às vezes. Exatamente. Essa é a grande questão. Sabe? O Evangelho, ele é uma resposta, mas para uma resposta existir, ela precisa de uma pergunta. Né? Não diria o Evangelho, mas o evangelismo. Né? Sim. O nosso pregar o Evangelho deve ser em forma de resposta. E
eu sinto que a gente não está respondendo pergunta nenhuma, porque a gente não está escutando os anseios da cultura. Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que a gente não escuta os anseios das pessoas, assim. A gente fala com elas, mas aqui aborto é pecado. Tudo bem, é óbvio, pra gente aborto é pecado, mas a gente precisa entender uma coisa. A gente vive numa sociedade caída. E se eu pautar algo que eu quero defender somente nisso, de que, tipo assim, aborto... Eu tô dando um exemplo do aborto, gente. Aborto é pecado. Sou contra o aborto, ok? Mas eu tô dando um exemplo. Você vai querer convencer o fulaninho e ciclano que não tem a perspectiva cristã que você tem, que aborto é pecado? Você perdeu o discurso, porque você está respondendo uma pergunta que ele não te fez. Entendeu? Então, assim, a gente precisa reinterpretar algumas coisas, não abrir mão dos nossos valores, mas entender o ponto que a gente deve questionar. Exatamente. Questiona uma questão econômica, questiona uma questão que é do discurso público e não do discurso moral, porque a moralidade ela é tão fluida para uma sociedade tão... E o que é certo, e eu vou falar do certo e errado, para a gente não vai deixar de ser. Mas não adianta eu querer enfiar o certo goela abaixo pro fulano de tal ali, né? O Timothy Keller, ele fala muito disso, né? O pastor lá de Nova York. Ele acredita que o evangelho deve ser uma ponte que sai de um lugar e chega em outro. Só que muitas vezes o nosso evangelho, ele está saindo de um lugar, mas não está chegando em lugar nenhum. Ou então ele está chegando em algum lugar, mas não está saindo de lugar nenhum. Né? Ou seja, o que significa? Nós precisamos de um evangelho que saia da palavra de Deus, de um evangelismo, né? Que saia da palavra de Deus, enraizado na palavra, fiel aos princípios bíblicos, muito fiel, não podemos negociar isso, mas ele também tem que tocar o outro lado. Ele tem que chegar nas pessoas. Isso é o que a gente chama de contextualização bíblica. E o Francis Schaeffer falava isso muito bem, né? Como que deveria ser essa aplicação evangelística, né? Ele falava de tirar o telhado. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer no Uber, porque minha família é crente, eu trabalho só com crente, pelo menos eu acho. Amém? Amém. Eu vou na igreja, eu não faço faculdade, então assim, eu não tenho um contexto onde tem não cristãos, né? A maioria dos meus contextos é constituída por todo mundo crente, né? Então, isso me era um motivo de muita angústia, né? E quando eu comecei a perceber que eu tinha a oportunidade de falar, pelo menos lançar uma sementinha ali com os motoristas de Uber que eu pegava, eu percebi uma oportunidade muito boa, né? Então, como é que funciona esse tirar do telhado, né? Basicamente, a pessoa ela tem uma perspectiva sobre a vida. Só que essa perspectiva, por ela não ser enraizada na palavra que nós acreditamos ser a verdade fundamental sobre o universo, ela vai falhar em algum momento. Ela vai ter algum ponto de tensão ali que está sendo um salto de fé. Insustentável para ela. É insustentável para ela. Por exemplo, direitos humanos. Qual que é a raiz dos direitos humanos? Né? Que a sociedade toda defende com tanto afinco. Sim. Né? Qual que é a raiz? Eu tô vendo aqui, vocês aqui, tipo, todo mundo é diferente. Né? O que faz a gente ser igual? Né? Ah, ser humano, mas será que isso é suficiente? Né? Ou então, a doutrina de que nós somos feitos todos à imagem de Deus. Né? Quando a gente perde a doutrina da imagem de Deus, quando a gente tira Deus da equação, essa pegada aí de direitos humanos, ela começa a ficar um pouco sustentável, né? Então, a gente começa a encontrar os pontos de tensão que a pessoa tem e a gente aplica o evangelho àquela situação. A gente mostra para ela como que o evangelho responde àquilo que ela sente uma falta, né? O evangelho responde àquela falta. Sim. Né? Tem uma história muito interessante que fala do cacique, né? Os missionários foram evangelizar o cacique e ficaram falando para ele o tempo todo, né? E o cacique, respeitoso, ouviu a conversa toda e terminou e falou assim, sentenciou, né? Vocês coçam, e coçam muito bem. Só que onde vocês coçam, não coça. Né? Então, às vezes, a gente está falando com a pessoa, mas não está comunicando uma necessidade real da pessoa. Sim. A gente está falando de uma coisa que tem nada a ver com a realidade dela. É a mesma coisa, você é médico, né, João? Sim. A pessoa chega lá no seu consultório e fala assim, doutor João, tô sentindo isso, aquilo e aquilo. Aí você vai lá e dá um remédio de outra finalidade para ela. Né? Exatamente. É tipo isso que a gente está fazendo. Então, o que acontece? A gente está basicamente cuspindo palavras para as pessoas. E quando a gente é tão imediatista ao falar e não escuta, a pessoa já entra nesse diálogo, né, que mais parece um monólogo muitas vezes, né, com um certo preconceito, resistente, né? É diferente quando, por exemplo, como o próprio Cristo deu exemplo várias vezes, leu
o contexto das pessoas com quem ele estava conversando. Paulo, você deu o exemplo do versículo agora há pouco, né? Leu o contexto, ouviu, fez esse exercício de antes entender o coração das pessoas, para aí sim pegar essa verdade absoluta que é o evangelho e aplicar ao coração dessas pessoas. Né? Então, aí sim nós teremos um evangelismo que de verdade toca corações, né? Que se importa com o outro, de verdade, que a gente não está conversando com robôs, né? Porque muitas vezes o que a gente faz é decorar o evangelho, né? Um versículo, um texto, né? Um texto e tal, e sair cuspindo ele para todo mundo. Pode ser que funcione? Claro, já aconteceram muitas conversões desse jeito, né? Mas a gente vê que não é, muitas vezes, o padrão que acontece na própria Bíblia. É feita ali uma leitura, né? É passado um tempo com as pessoas, se entende o que elas sentem, os medos, os anseios, as paixões, e aí é aplicado o Evangelho. E eu vou até falar uma coisa que, assim, eu acredito muito. Eu acho que muitos de nós temos essa como é que fala isso? Monetarização do evangelismo. Sim, a gente quer contabilizar quantas almas nós salvamos. Meu irmão, você não salvou alma nenhuma. Foi Jesus que salvou, foi o Espírito Santo que salvou, entendeu? Então, assim, eu acho que muitas vezes eu acho que a coisa que mais destruiu o evangelicalismo no Brasil e na sociedade americana como um todo, né, pegando ali nos Estados Unidos também, é essa ideia do progresso. Né? Essa ideia de, tipo assim, que a vida cristã é você estar o tempo todo... E de glória em glória, de vitória em vitória, aleluia! O tempo todo subindo um novo degrau, né? E não é bem assim, né? Eu acho que a vida cristã, ela não sei se ela é uma linha reta, né? Ela também não é um círculo de jeito nenhum, né? Sim. Eu acho que ela é uma espiral, que você vai sempre aprofundando. E, tipo assim, a gente tem que olhar para as pessoas e sentir compaixão pelas pessoas, né? Eu acho que isso falta demais, porque a gente quer evangelizar sem conhecer o contexto com que a gente está falando, né? A gente não quer aprender novas línguas, né? A gente tem que entender que a gente vive num mundo pós-Babel, que fala outras línguas, e a gente não está disposto a aprender novas línguas, né? O Paulo fala, ele se fez louco para... Não, como é que é? Ele se fez... eu me fiz de sábio para com os sábios e de loucos para com os loucos. Então, isso. assim, E essas novas línguas que eu acho que você fala, não é literal, gente, uma língua, assim, inglês, espanhol, português. É o que o João também tocou, no sentido de, tipo assim, a sociedade mudou. E, às vezes, a gente está comunicando da mesma forma, decorando o versículo e cuspindo para todos os cantos, assim, entendeu? Isso funcionou na década de 60, funcionou, mas a gente está em 2022, as pessoas mudaram, a vida mudou. E o que nós, como igreja, estamos fazendo? A gente mudou? Não adianta mudar a parede da igreja e ficar preta. Eu acho lindo, maravilhoso, minha igreja é linda, preta, amo. Mas isso não resolve, né? Isso, assim, o discurso manter o mesmo... Eu acho que esse é um grande conflito aí que a gente experimenta, que é o seguinte: a gente acha que para a gente comunicar com as pessoas, basta a gente se vestir igual a elas, né? E quando Paulo fala que ele se fez como eles, ele não estava falando que ele começou a comer mudou a mesma cor coisa. Da túnica dele. Sim. Não é isso que ele estava falando, né? A questão é você realmente entender o que está por trás daquelas esperanças daquelas pessoas. Esse é o... né? Porque, assim... Agora, eu queria entrar num negócio que eu acho que é interessante. Toda visão de mundo, né? Eu falo visão de mundo porque geralmente a gente pensa em religiões, né, ou ideologias. Eu acho que quando a gente fala de visão de mundo, isso engloba muita coisa, muito mais, né? Então, assim, quando eu falo de visão de mundo, eu posso estar falando do islamismo e eu posso estar falando do progressismo, tá bom? Sim. Toda visão de mundo é expressa em uma narrativa, uma história. Toda visão de mundo conta uma história sobre o mundo, né? Sim. E ela responde 4 perguntas cruciais, fundamentais, que são: de onde nós viemos, o que deu errado com o mundo, qual é a solução e para onde nós vamos, né? E é engraçado que existe muita verdade nas visões de mundo. Sim. Por exemplo, o hedonismo, que vai falar que nós devemos buscar pelo prazer a todo custo, né? O hedonismo fala que a gente veio de um lugar que emanava prazer. O que deu errado? Nós perdemos o prazer. Qual é a solução? Buscar o prazer a todo custo. E para onde nós estamos indo? Um lugar de puro prazer. Vou pegar um outro exemplo. O cientificismo, né? Que coloca a ciência como a coisa mais fundamental, né? Que é uma cosmovisão muito comum para a comunidade ateísta, né? De onde nós viemos? De um lugar que tinha um conhecimento pleno. O que deu errado? Nós nos tornamos ignorantes.
Qual é a solução? Buscar o conhecimento a todo custo. Para onde nós estamos indo? Para um lugar de pleno conhecimento novamente. Percebe que essas cosmovisões, elas estão corretas em vários aspectos, né? O Éden, de fato, era um lugar de conhecimento abrangente, né? Talvez não pleno, mas abrangente. Ele era um lugar de prazer pleno, né? O que deu errado? Nós realmente nos tornamos ignorantes. Romanos mesmo fala isso, né? Nós perdemos o prazer, deu errado. E para onde nós estamos indo? Para um lugar, de fato, que tem prazer, né? De um lugar que de fato emana prazer, que é a Nova Jerusalém, de um lugar de fato que há um conhecimento pleno, um conhecimento da face de Deus, né? Então é um conhecimento pleno, só que elas falham num ponto: a solução. A solução para elas está equivocada. Porque a solução para o hedonista é buscar o prazer. A solução para o cientificista é buscar a ciência a todo custo, né? Mas a solução, gente, se o problema aconteceu nessa criação, a gente não pode procurar por uma solução que está dentro da criação. A gente tem que procurar por uma solução que está fora da criação. Uma solução transcendente. Não uma solução imanente, ou seja, dessa terra, né? Mas uma solução que está fora. E eu não estou falando para procurar a solução em Marte. Eu estou falando para procurar fora do universo mesmo. Onde? Em Deus. Qual é a solução da criação? A criação que deu errado, né? Deu errado entre aspas, né? Tipo, ela se corrompeu, né? Qual é a solução? Cristo. Cristo é a solução. Ele é aquele pilar da realidade, né? Sobre ele, todas as coisas são sustentadas. No princípio, Deus criou. O que é o princípio? Não é só o princípio dos tempos, é o princípio Jesus. Jesus é o princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é a realidade, é o que vai dizer em Colossenses 2, né? O próprio Cristo é a realidade, né? Então, assim, as perguntas que as pessoas estão fazendo vão ser respondidas por Cristo. E isso é uma coisa que eu acho que foge um pouco do tema, mas eu vou falar também para aquele cristão que tem dúvidas em relação ao Evangelho. Encontra uma dúvida, ele fala assim: se eu questionar, eu vou ser julgado pela igreja. Irmão, questione mesmo. Sabe por que eu falo isso? Se fosse uma seita, se fosse alguma coisa que fosse desmoronar se você tivesse uma dúvida, eu ia falar: não, duvida não. Isso daí é blasfêmia. Mas como é o Evangelho e é a verdade fundamental sobre o universo, eu digo para você: questione até o fim. Se torne ateu se for necessário, mas procure a resposta, porque você vai encontrar. Maravilhoso. Aqui, eu já tô querendo, essa produção já falou assim: Priscila, acabou, estourou, vai. É porque foi muito bom, passou rápido demais. Mas assim, já quero deixar um convite aqui para vocês voltarem. Vai, só chamar. A gente precisa falar mais sobre isso e render isso em outras perspectivas, viu? Muito obrigada pela participação, Gabriel. João, obrigada demais. Foi um prazer receber vocês aqui. Já apareceu o @ aí do Efeito Prisma. Vale a pena seguir, tá? Vale a pena demais. Amplia a sua perspectiva e visão do Evangelho. Deus te abençoe. Até o próximo programa.